quem está entrando agora, a Casa Cultural Papagaio, ela iniciou suas atividades com os encontros políticos, o Café com Psicanálise, né? Então foi uma idealização aí em conjunto do Dr. Igor comigo e é o nosso evento consagrado aí, que a gente já está indo para o segundo ano de existência dele. E o motivo pelo qual a gente está fazendo essa live hoje é justamente trazer mais informações para vocês de como será abordado este tema, né, doutor Igor? Exato. É importante ressaltar, né, que nós propusemos aí 2 encontros que vão ter, né, esse mês de julho, para falar sobre o luto, porque o luto é um tema que talvez os 2 encontros não sejam suficientes, porque é um tema muito extenso e não é pela densidade do tema em si, mas pelo que ele toca de fato as pessoas. Então a gente tem que ir preparando, falando do tema, mas a gente sabe que quando a gente fala de luto, a gente está falando de dor, está falando de perdas e muita gente vai se identificar com situações ali, recordar situações. Então é um terreno assim a se preparar pela psicanálise, porque é algo tão importante e tão talvez ofuscado pela sociedade, dessa sociedade do prazer imediato, a sociedade do ser feliz e não poder sofrer, essa sociedade no qual a dor de uma perda é substituída por um copo com água com açúcar quando a pessoa está lá no velório querendo chorar pelo falecido. Nesse momento, né, a gente consegue ser respeitado, né? Porque já vem ali alguém trazer aquele copo com água com açúcar para você se acalmar, né? Sendo que é a hora de não acalmar, né? É a hora de poder pôr tudo que está sentindo ali para fora, porque senão a gente fica engasgado para o resto da vida, né? E é uma questão que acho que para os próximos encontros aí do dia 1 e do dia 29, a gente vai poder dar já algumas pinceladas e entender, né, algumas projeções, o quanto que isso é prejudicial no futuro, né? Então, a longo prazo, o que essas dores, né, enraizadas no nosso peito, sem colocar para fora, o que isso não pode trazer para nós de malefícios e transtornos no futuro, né? Exatamente. E para a gente começar, acho que a gente podia ilustrar para o nosso público, né, um pouco do que eles vão poder participar aí no dia 1 e no dia 29 a respeito do luto, né, e começar falando um pouquinho, né, para quem está pegando a história assim, né, e o que é o luto, né? Começar falando um pouquinho para as pessoas poderem entender um pouco, não chegar lá assim, tipo, mas o luto é a gente sofrer pela morte do outro? Não, o luto é a gente poder elaborar e dar um sentido àquilo que está acontecendo. O luto é um ritual de passagem, mas não é um ritual de passagem qualquer, assim, de eu vou passar de uma fase para outra. O luto também tem esse poder, né, de nos colocar nesse lugar de estou deixando de ser criança, vou virar adolescente, eu preciso fazer o luto da infância. Estou mudando de uma escola para uma faculdade, eu preciso fazer o luto da perda da escola, daquele lugar, dos amigos, para esse novo lugar que eu vou estar. Então, o luto é um ritual de passagem, mas quando a gente fala de morte, nós estamos falando de um ritual de elaboração, que é muito complexo, porque como que a gente vai elaborar algo, e aí eu trago um pouco desse sentido da morte, que é elaborar algo que a gente não sabe o que é o desconhecido. O ser humano tem medo daquilo que não conhece. Essa frase é muito poderosa. A gente não conhece, a gente tem medo. E a gente tem medo da morte. E quando a gente está diante de uma perda, a gente não sabe o que fazer com aquilo. Por quê? Porque a gente não consegue dar sentido. Primeiro, entender que o outro não está mais com a gente, mas pode estar emocionalmente, pode estar na memória, pode estar ali na presença daquele lugar ao qual ele já pertenceu. Só a oração, por quê? Porque a gente se depara
com muita raiva, muita angústia, muita mágoa, muita tristeza. E essa mágoa, a gente precisa por tudo isso fora. Só que existe um lugar na sociedade que diz, você não pode ter raiva. Eu não posso ter raiva de quem morreu, porque eu estou pecando. A pessoa morreu, eu não posso ter raiva. Mas ela me deixou. Como que eu não posso ter raiva de alguém que me abandonou? Essa é a fala que a gente escuta da maior parte das pessoas, principalmente de crianças, quando perdem seus pais. E nesse período de pandemia que nós tivemos aí nos anos que se passaram, a gente sabe de muitas crianças que perderam seus pais e ficaram com raiva. Por que você me deixou sozinho? E ela tem o direito de ter essa raiva, porque é a partir dessa raiva que ela vai poder, pondo para fora, entender o que está acontecendo. Entender que o outro não deixou. Poder transferir a culpa para algum lugar que é preciso transferir. A culpa é precisa ser elaborada nesse processo. Então, quando a gente vai falar de luto, e nós vamos trazer isso no dia 1, principalmente, depois no dia 29 nós vamos poder elaborar as etapas do luto, as fases do luto, que são fases bem difíceis e envolve também a fase da raiva. Mas nesse primeiro dia nós vamos poder falar dessa grande pergunta que é: por que eu não posso sentir raiva de quem me deixou? Por que eu não posso sentir raiva da morte? Porque eu não posso sentir raiva de um vírus que chegou e matou uma pessoa. Porque eu não posso sentir raiva do bandido que assaltou e aí atirou e matou alguém. Por que eu não posso ter essa raiva? Por que eu tenho que me conter para seguir adiante? Eu falo para o pessoal aí poder entender, eu falo muito sobre o pequeno tempo do luto, como ele é maldito. E ele é maldito por quê? Porque imagina o sujeito que acabou de perder a esposa, ou a pessoa que perdeu o marido, ou que perdeu o filho, ou que perdeu o pai, que perdeu a mãe, ou que perderam várias pessoas, às vezes um acidente trágico de automóvel, por exemplo, que está a família toda. E aí essa pessoa que perdeu o ente querido, ou às vezes perdeu um animal de estimação, mas que tem essa afinidade familiar com esse animal, né? Tem esse carinho todo, acabou de perder, ela não tem nem 2 dias, às vezes, no máximo 3, dependendo de onde ela trabalha ou de onde ela estuda, para elaborar tudo isso e depois ter que voltar, e às vezes perdeu, 2 dias depois está tendo que fazer uma prova na escola, na faculdade, está tendo que ir para o trabalho, lá no trabalho não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar tristeza, não pode parar para chorar, porque não tem esse lugar. A gente não dá o tempo do luto ao luto. E muitas vezes a gente não dá o suporte que essas pessoas precisam. Às vezes o suporte é, primeiro, esse tempo dela com ela, que é fundamental, e aí ela vai precisar elaborar, e a gente não elabora sozinho o luto. O ser humano não elabora sozinho o luto. Por quê? Porque o ser humano precisa falar e precisa ouvir na elaboração. Ele vai dizer muita coisa que vai precisar ser simbolizada, precisar ser trazida de volta com algum sentido para ela. Poucas pessoas têm acesso, quando estão nessa fase do luto, a um padre, um pastor que possa orientar, dependendo da religião da pessoa. Poucas têm acesso à psicanálise ou à psicologia para ter um terapeuta ali que possa guiar, possa orientar. Então a gente está num lugar no qual a gente precisa de um contexto, de uma elaboração, a gente precisa de uma estrutura para poder compreender ali o que está acontecendo. A gente precisa de alguém junto ali dando esse suporte. A criança chega na escola, acabou de perder alguém, ela não tem ninguém na escola para sentar e ouvir ela. Ela precisa, ela quer falar para os coleguinhas, ela quer falar para os professores, ela quer poder chorar e não tem esse lugar. O adulto chega no trabalho e não pode chorar. E a gente vai para a roda de amigos e aí o que acontece? Você não vai falar do cara que morreu, você não vai falar da sua dor. Nós estamos aqui para fazer um happy hour.
Eu E adoro essa aí? tua frase que você sempre fala, né? Sociedade do happy hour, né? O momento do happy hour, né? Uhum, exato. Eu queria até aproveitar esse momento e para poder esclarecer para as pessoas que estão entrando agora, o guarda-chuva de conteúdo da Casa Cultural Papagaio, ela permeia em relação a prazer e desejo. E dentro de prazer e desejo, a gente vai trazendo elementos para poder compor os nossos encontros e trazer essas elaborações, né? Então, quando o doutor Só posso fazer fazer um parênteses? Eu acho que alguém está tentando entrar aqui na live, ver se você consegue retirar a pessoa, porque está me cortando a imagem aqui. deixa eu ver para aí. Será que saiu agora? Não, ainda está. Eu acho que é a Sebastiana que entrou e está com a câmera aparecendo. Tá, para mim apareceu aqui como remover, eu removi. Isso, Acho que agora tem que dar o tempo dele. ele remover, né? É. E, Ok. mas, enquanto isso, então falando dessa questão do prazer e desejo, né? A importância, né, dessa discussão, desse tema, deste elemento luto, pelo fato do prazer e da banalização, né? Então, acho que a banalização de alguns sentimentos, ou dessa sociedade que não pode parar, né? Se a gente está trabalhando aqui no Japão, pessoal, então eu não posso dormir, né? Porque no Japão está produzindo, né? Então eu não posso Exato. ter o meu tempo, né? E vamos pensar que um sujeito fragilizado emocionalmente, com uma perda, ele vai ter um resultado muito menor do que um sujeito que conseguiu elaborar o luto. O tempo do luto do sujeito vai ser recuperado muito mais depois do que o tempo daquele que não fez o luto. E uma coisa que é importante frisar para quem vai aí nos nossos encontros. Se preparem, porque além de falar das fases do desenvolvimento humano e o luto em cada uma dessas fases, porque vamos pensar, e nós vamos ter que falar um pouco sobre isso, que o luto para a criança de um ano e pouco, é diferente do luto para a criança de 5, 6, e é diferente do luto para o adolescente, que é diferente do luto para o adulto. O luto é esse momento de poder sentir e elaborar a dor, a perda, ele é estruturado de maneira que a gente tem que elaborar também os nossos códigos simbólicos. A criança vai entender de uma maneira que é diferente do adulto. Então, às vezes eu vou trazer mais uma vez a palavra maldita, mas é maldita de mal-dita, que não foi bem dita. Que o luto, e eu vou falar um pouco sobre isso nos encontros, sobre como a gente permite o luto. Primeiro, por que eu falo da importância de um psicanalista, de um psicólogo, ou por que da importância de um padre ou um pastor que possa ali? Porque precisa ter essa pessoa que tem o discernimento de entender a subjetividade de cada um, a maneira com que cada pessoa vai elaborar esse luto, a maneira com que cada pessoa vai entender essa perda. E aí é importante frisar isso, né, para o público aí, porque quando a gente fala disso, e eu falo da palavra maldita ou das frases malditas, a gente não sabe o que se passa na cabeça de quem está vivo, sofrendo pela perda. Quem está ali no, vamos dizer assim, no leito da morte, por uma doença, alguma coisa, muitas vezes está sofrendo menos do que aquele que vai ficar vivo. Porque aquele que vai ficar é o que vai ter que aguentar a dor da perda, vai ter que lidar com a falta do outro, e a gente não sabe qual era a relação dessa pessoa com aquele que faleceu, a intensidade dessa relação, se teve brigas que a pessoa agora está arrependida, porque o outro tá ali agora morto, e agora eu me arrependo do que eu fiz.
ou se teve momentos tão bons que a pessoa vai sentir uma falta tremenda e essa falta muitas vezes é difícil de virar uma saudade boa e às vezes vira uma dor intensa, pode virar até uma melancolia, esse sujeito não conseguir fazer mais nada. É aquela mãe que talvez não consiga nem acreditar que o filho morreu, por exemplo, e fica pondo o prato na mesa todo dia, fica na porta de casa esperando o filho chegar. Então vamos pensar um pouco nisso e pensar nessa palavra maldita que é a gente dizer coisas que às vezes o outro não está preparado para ouvir. Eu uso um exemplo que é a criança no velório ouvindo, ou que seja o adulto também, mas imagina o peso que é isso para uma criança, para um adolescente, ouvir a pessoa que está lá fazendo a oração, seja o padre, o pastor, não importa quem é que seja, falar assim, ele foi para um lugar melhor. Peraí, se ele foi para um lugar melhor, então esse lugar é ruim? O lugar que eu fiquei no lugar ruim, então eu estou sendo punido, o outro está indo para um lugar melhor, significa que comigo, tendo relação comigo, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha namorada, meu namorado, estava junto comigo, é meu marido, minha esposa, e não estava bom, porque agora foi para um lugar melhor, então não era bom estar comigo. Precisou morrer para ir para um lugar melhor. Agora está bem, está na mão de Deus. Ok, então quando estava na terra, Deus não estava protegendo. E aí começa a gerar um monte de angústias muito maiores. E a gente escuta isso na clínica, né? De pessoas falando que no dia que minha mãe morreu, no dia que meu pai morreu, no dia que meu irmão morreu, no dia que meu amigo morreu, falaram uma coisa lá que me deixou traumatizado pro resto da vida. E a pessoa falando que não conseguiu elaborar o luto pelas palavras que ela ouviu no dia. E às vezes não são só essas palavras que tentam confortar, mas também esse agir aí do copo de água com açúcar, do calmante que se dá e não deixa a pessoa pôr para fora. E se ela não põe para fora, você não sabe o que ela está sentindo. Se você não sabe o que ela está sentindo, não adianta falar. A gente só fala com o outro para poder dar um conforto ou dar um entendimento ou ajudar o outro a compreender e a elaborar o luto, se a gente souber o que ele está sentindo. Enquanto a gente não souber... E a gente falando da morte, né? Mas vamos falar também, acho que para deixar claro para as pessoas que estão participando da live, que no dia 1 e no dia 29, nós vamos estender este assunto não na questão só da perda da pessoa em vida, da morte dela, mas de fato dos rompimentos de relações, das frustrações. De todas as perdas. Mas aí eu vou puxar um pouco de alguns autores que a gente vai levar, né? Então, eu vou até citar alguns autores aqui para o pessoal poder ir ganhando um gostinho do que eles vão ouvir lá. Nós vamos falar das fases aí do luto, os estágios do luto. Então, nós vamos falar um pouquinho de uma autora importante que escreveu sobre esses estágios do luto, que é Elizabeth Kübler-Ross. Nós vamos estar falando de autores que vão trazer sobre a importância de entender a morte. Eu vou falar de Stanley Kellerman, que é um terapeuta somático, que entendeu a questão da morte com as relações do corpo, os sintomas que a gente transfere para o corpo, os modos de ser, de estar. Nós vamos falar de Freud, vamos falar de Melanie Klein, vamos falar de... E vamos trazer um filósofo chamado Wilhelm Flusser, um filósofo que eu gosto muito do trabalho dele. Ele viveu no Brasil durante 30 anos e ele escreveu também sobre a morte, falando uma coisa interessantíssima e importante. O lugar de morrer. Então, quando a gente fala do lugar de morrer, a gente não está falando de morte só da pessoa que morreu, o animal que morreu fisicamente ali. Nós estamos falando de morte de tudo que é possível se pensar. Quando a gente fala da perda de uma relação, nós estamos falando da morte da relação. Quando a gente fala assim, eu perdi a minha casa, nós estamos falando da morte do lar, da morte do ambiente. Então ele traz
para esse conceito de morte, porque morte é supostamente um fim. Só que ela só é considerada um fim se a gente não consegue elaborar uma continuidade para aquilo que se perdeu. Eu posso considerar a própria morte no sentido de identidade e ter um elemento de frustração, porque dentro dessa banalização dos sentimentos, eu percebo cada vez mais a sociedade tentando se tornar igual à outra, né? Então, uma necessidade extrema de procedimentos estéticos e afins para as pessoas se igualarem às outras, e isso pode envolver uma perda de identidade e automaticamente isso trazer um luto e uma... Exato. Exatamente. Quando a gente começa a criar padrões estéticos, padrões, a gente tira a identidade. Tirar a identidade é a morte do quê? Das três instâncias que nos permite ser um sujeito. Id, ego e superego. Quando a gente fala em se transformar em algo, ou então vamos fazer procedimentos, vamos fazer estruturas, vamos fazer situações, vamos fazer exercícios, atividades que não é para o bem-estar, mas para chegar num lugar do que o outro quer de mim, é a morte do sujeito. É a morte da identidade. E a morte da identidade também pode ser colocada num outro lugar que não é só desse padrão estético, do que a sociedade quer de nós. A morte da identidade também pode estar relacionada à ideia da ideologia que nos é colocada. Como eu devo me comportar diante de uma determinada situação? Então, quando a gente falar da morte de um ser, nós estamos falando, por exemplo, aí do luto. Imagina essa frase que diz para o sujeito que você não pode ter raiva. Se ele segura a raiva e ele começa a se igualar àquilo que o outro, ou essa ideologia, seja uma religião, seja uma filosofia de vida, não importa qual, mas se coloca para ele, você não pode agir dessa maneira, ele está perdendo a identidade. Você tem 3 dias para elaborar o luto. Olha a perda de identidade. Por que eu tenho que conseguir em 3 dias algo que talvez eu precise de 1 mês, 2, 3, 4? Porque cada pessoa vai ter o seu tempo de elaboração. E a gente iguala a dor. Ó, você tem 3 dias aí para superar essa dor. Como se pudesse ser contabilizado o luto. Aí a criança perde o pai. É um caso que a gente escutou de grupos de supervisão de psicanálise, grupos de estudos, a pessoa trouxe esse caso. A criança perdeu o pai, ela conseguiu, a escola deu para ela 1 semana, que é muito pouco para uma criança de 7, 8 anos. Ela teve 1 semana, na semana seguinte passa o final de semana, que deve ser doloroso, porque o final de semana é de ficar com os pais, né? Durante a semana ainda tem a escola ocupando, então doloroso. Chega na segunda-feira, vai para a escola, e aí 3 dias depois, não, era 2 dias depois, tem os dias dos pais, né? Porque ela vai para a escola, tá, vai ter o dia dos pais. Então, o que a escola faz na quarta e na quinta e na sexta, que são esses 3 dias pós ela ter retomado aí para as aulas? O que a escola faz? Bota a criança para fazer desenho para o dia dos pais, para entregar de presente para o pai. Vamos elaborar um presente para o pai. Se a criança faz 1 semana que perdeu o pai, ela vai ter condições de elaborar um presente para o pai? Pode ser que sim, e pode ser que ela vá até o cemitério e leve esse presente. Mas ela não teve tempo de elaborar tudo isso. Ela não teve tempo para entender o que estava acontecendo. E aí ela entra numa depressão profunda e começa a falar que quer se matar. O que a gente imagina
quando escuta uma frase dessa? Quer se matar. Vamos tacar no psiquiatra, tacar medicamento, tratar essa criança porque ela está falando em morrer porque ela não está aguentando a dor. Ninguém perguntou para essa criança o que ela estava sentindo. Quando chegou na terapia, a terapeuta conta que essa criança chegou e falou: eu não queria morrer porque a vida é ruim. Eu queria morrer para poder encontrar meu pai e dar o presente para ele. Porque como que eu ia dar o presente para ele se eu não morresse? Olha a elaboração que essa criança fez. Eu preciso morrer para poder encontrar meu pai e levar o presente. Ela estava preocupada em dar o presente. Olha que lugar que nós chegamos, né? Por quê? Porque não foi feito o luto. Essa criança não entendeu o que estava acontecendo. É a primeira vez que ela depara com a morte, ela depara com a morte de uma pessoa próxima. Então, dia 1 e dia 29, vai ter muito mais historinhas aí reais dessas dores, dessas perdas, para a gente entender a importância do luto, entender esse lugar de necessidade do luto. E eu queria fazer, até para a gente ir buscando assim, o fechamento da nossa live, né? Mas uma síntese disso, então. Por que é difícil, então, falar de luto? Porque a gente tem que falar de dor. É difícil falar de luto porque a gente tem que falar de dor. A gente tem que falar de perda. E a perda e a ausência do outro é a dor maior que existe para o ser humano. Primeiro, porque o ser humano não aceita aquilo que ele não entende, que ele não compreende, que não tem uma lógica científica para explicar, uma razão. Segundo, porque o ser humano, para poder, então, dar uma lógica, dar um sentido a isso que é desconhecido, que é a morte, ou que são as perdas, e a gente tentar entender por que eu perdi isso, por que eu perdi aquilo, por que não deu certo isso ou aquilo, a gente precisa dar um sentido, e a gente começa a elaborar e buscar múltiplos sentidos. As religiões, as filosofias, os contos de fadas, os filmes vão elaborando de forma simbólica e a gente precisa. Mas a gente está numa sociedade do real. Estamos vivendo a sociedade do real, na qual o simbólico, o imaginário, poder dar um sentido próprio. Eu poder dar o meu sentido. Eu posso buscar uma religião, mas eu posso também escolher dar o meu sentido próprio, que é só meu e de mais ninguém. E aí esse imaginário não está sendo permissível mais nessa sociedade no qual tudo tem que ser real, tudo tem que ser justificável, tudo tem que ser... Tem alguma pesquisa que comprove? Tem provas disso? Se não tiver provas, você não pode acreditar. Mas não é uma crença, é uma elaboração simbólica. Se a criança fala que tem um monstro embaixo da cama, não existe monstro embaixo da cama no mundo real, mas ela está falando de um medo que ela está e ela está transformando esse medo numa figura do monstro embaixo da cama. Por que não poder fazer essa elaboração sobre as perdas, sobre a morte? E aí, por último, por que é difícil falar? Por causa dessa sociedade do prazer e essa sociedade do consumismo imediato, que a gente não pode ter o tempo da perda, o tempo do luto, o tempo do sofrer. Também vem junto com isso a ideia de que se eu parar para sentir a dor da perda, eu não sigo adiante. Mas como que você segue adiante ferido, machucado? Então, a gente começou a elaborar a ideia de buscar sentidos que não são os nossos sentidos, que eu falei ali. A gente precisa ter... São sentidos que nos colocam a razão de... Então, a gente escuta aquela frase, mas ele gostaria que você continuasse ali, que você não parasse de trabalhar. Quem disse que ele gostaria disso? Ele falou isso. Quando eu morrer, eu quero que no dia seguinte você vá trabalhar. Não é difícil pensar que talvez a pessoa nunca tenha dito, mas ele gostaria que você entrasse na faculdade. Pô, mas eu não quero fazer vestibular, eu estou sofrendo porque ele morreu. Não, mas eu gostaria que
Ele gostaria que... Então, mas quem disse que ele gostaria que... Ele não perdeu. Eu perdi. Eu sei o meu sentimento. Eu tô sofrendo. Né? Então. A dor é minha, né? Exato. Então, para a gente fechar aí, convidar as pessoas para se inscreverem aí dia 1º, dia 29, vamos falar dessa palavra luto e resumir numa frase bem sucinta. Luto é um momento de elaboração das perdas. Permita-se. Muito bom. Vocês, só para a gente também fazer um arremate, vocês viram que tem alguns livrinhos aqui atrás falando de pulsão de morte, viver o seu morrer. Tem uns livrinhos aí sobre, que são alguns autores que eu vou trazer, né, no dia 1, dia 29. Mais importante que eu coloquei esse panorama aqui, não sei se dá para vocês verem, eu acredito que não esteja aparecendo, mas um dos livros que está aqui no canto, ele vai falar sobre medo e a culpa. Nós já falamos na Casa Papagaio, para quem não esteve presente, nós já fizemos um encontro para falar de medo e culpa. Vários encontros que a gente faz, ou todos os encontros de psicanálise na Casa Papagaio precisaram ser falados de medo, culpa e raiva, porque medo, culpa e raiva é o tripé da existência humana. A gente precisa elaborar o medo, elaborar a culpa, e a maneira de pôr para fora é o mecanismo da raiva. E essa tríade fundamental é o que vai nos sustentar para a gente poder entender, e eu vou estar fazendo as conexões aí no sábado, dia 1º, para a gente poder entender o luto, porque o luto também depende dessa conexão entre o medo, a culpa e a raiva. Perfeito, doutor Igor. E até para agora um fechamento e deixar claro para quem está nos assistindo, o público, né, que é direcionado aos nossos encontros, que foi algo um tanto disruptivo, que dentro da Casa Cultural Papagaio nós fizemos uma fusão entre conteúdo acadêmico, conteúdo filosófico, conteúdo psicanalítico, enfim, tudo que envolve o pensar e a consciência com o entretenimento para que a gente conseguisse agregar, né, e não criar guetos, né? Às vezes eu acabo usando essa expressão guetos, enfim, não sei se vai ter críticas ou não, mas enfim, porque a casa é uma casa que ela aceita todos, ela tem por objetivo unir as pessoas por meio da comunicação, né? Então, a gente entende que por meio da comunicação a gente consegue estender e fazer chegar mais informações para mais pessoas. E a partir disso, aí vem esse projeto disruptivo, né, doutor Igor? E aí eu te faço a pergunta, para quem é o público? Para todos. Todos precisam escutar, todos precisam participar e todos vão ter também o seu momento de poder interar. E é o mais importante, eu gosto de uma frase, e aí, Bruno, a frase que você falou uma vez, quando você estava ali embaixo da escada, e você me falou uma frase, o mais legal aqui da Casa Papagaio é que as pessoas vêm para fazer a sua terapia. De modo que a gente intera tanto que todo mundo ali acaba se permitindo se conhecer, descobrir, pode falar, tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que transborda, e esse é o lugar de a gente poder falar das coisas sem tabu, sem medo de falar e sem culpa. Até tô vendo aqui os integrantes aqui da live, tô vendo que o Henrique está online, a Silvana, são pessoas queridas que estão com a gente agora no projeto todo da cafeteria, e eu acredito que eles estejam percebendo bem isso, porque durante a semana, enquanto não estão acontecendo os encontros de psicanálise, de fato as pessoas elas podem ser elas lá, né? Elas pegam giz, elas escrevem pela parede, elas podem fazer intervenções na própria casa. E te falo, essa proposta não partiu de nós. Intervir na casa veio a partir de uma cliente nossa, onde ela falou, posso pegar esse giz
escrever aqui? E aí a gente falou, sim, pode. Foi permitindo. Então você percebe realmente que é um ambiente e as pessoas estão precisando expressar seus sentimentos, né? Momento de exercer a escuta. Então o café é o pretexto, viu, gente? A cafeteria é só para a gente poder Com certeza. se unir. Muito bom. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, por favor, pode escrever aqui no chat que a gente está lendo e a gente consegue responder em mais uns 3 minutinhos. A gente responde algumas dúvidas. Então, eu abro aí uns 3 minutos para vocês poderem deixar seus comentários. E eu vou usar, enquanto isso, eu vou falar algumas coisas, então, aí, o pessoal aí. Eu vou lembrar que lá na escada da papagaia tem uma frase da Camille Claudel, que alguém escreveu lá. E lembrei da Camille Claudel, porque ela, certa vez, diz a sobrinha neta dela, que escreveu a biografia dela, diz que certa vez perguntaram para ela o que era a morte. E a Camille Claudel falou, a morte é uma pedra que não foi lapidada. E aí perguntaram, e como que a gente faz com a morte, para elaborar a morte? E ela falou a frase que ela descreve o luto, lapidando a pedra. Elaborando, né? Elaborando. E interessante, né, que me marca bastante no momento dos primeiros anos, quando a gente foi trabalhar medo, né? E em um dos encontros do Psicanálise com Café. E aí o medo da morte não é o medo da sua própria morte, né? Eu lembro de você falar, o medo é a perda do outro, porque a gente não tem a referência da gente mesmo morrer, né? A gente tem a referência da morte do outro, né? Exatamente. E, principalmente, pensar que, como a gente tem medo do desconhecido, e a gente muitas vezes acha que é assim, então a morte é o desconhecido. É o viver a perda que é o desconhecido, porque a gente só vive a perda a hora que vive a perda. Não tem como você saber o que é viver a perda sem viver a perda. Tem uma pergunta aqui do JB aqui, né, Faria? Achei interessante, que ele fala assim, não era uma agência de publicidade aí? Então, olha que interessante, porque também eu passei por um processo desse, estou passando talvez um processo desse de luto, né? Que é um resgate de identidade. Então, quando eu fiz essa pergunta no início da live, se a questão do luto também ela não pode acontecer a partir do momento da perda da própria identidade ou a gente resgatar isso e elaborar, né? Então, JB, de fato, por 20 anos, uma agência de publicidade. E aí é onde a gente começa a ter esse questionamento se o caminho que a publicidade estava se utilizando da comunicação, corroborando para este ambiente social do efêmero, do descartável, do excesso de consumo, ou seja, de todos esses sentimentos de proporcionar anestesia para as pessoas, porque elas têm que isso, têm aquilo, é o momento do happy hour, não de elaborar a dor, né? É o momento onde a gente também começa a viver um luto dentro da própria agência de publicidade, onde a gente começa a entender e fazer algumas elaborações. Então, gostei da sua pergunta porque eu pude aí trazer para vocês alguma informação mais íntima, né? Mas poder compartilhar com vocês, porque eu acho que o momento é justamente desse, né? Não, muito bom, né? O pessoal aí agradecendo, né? Então agradeço também aí a todos que participaram. Vendo aí muita gente colocando aí palminha, né? Agradecendo. Importante a gente poder falar, né? Desse lugar, desse tema, dessa estrutura que é o luto, num mundo onde ou o luto se torna institucionalizado, ou o luto se torna um conceito teórico, mas a gente está trazendo autores, estamos trazendo um monte de informações aí para Casa Papagaio, de uma maneira que quem for participar vai perceber, a gente não fala de teoria, a gente fala de vivência, de experiência, a gente fala do lugar do sujeito, a gente não fica trazendo conceito
Não vamos explicar o luto por conceito, vamos explicar o luto por aquilo que é vivência, aquilo que é experiência, aquilo que é o lugar de ser, né? E por você falar isso, né, em vários momentos você reportou o lugar da escada, né? Aliás, vamos decidir ainda onde a gente vai trazer toda essa temática nossa, né? Porque, de fato, aquela escada, ela é o xodó para os nossos encontros, né? Por mais que a gente tenha lugares para sentar, tem os sofás, tem os bancos, mas aquela escada, ela tem algo a dizer, né? Que vai além. Com certeza. E tem um simbolismo importante, né? Tem. E a gente está falando de simbólico aí, né? Da importância do simbólico. E vale ressaltar ao público que a cultura está presente na Casa Papagaio, né? Nós vamos falar de luto, nós vamos trazer músicas que falam sobre o luto e nos ensinam sobre o que é esse sentimento da perda. Nós vamos trazer imagens de vídeos, vamos trazer muita coisa aí. No primeiro encontro nós vamos ter música, no segundo encontro nós vamos ter trechos de filme. Talvez no primeiro a gente já tenha um pouco de trechos de filme também, mas no segundo não tem mais. Então, é importante também ressaltar que a gente dá esse lugar da cultura enquanto também aprendizado, conhecimento, enquanto estrutura de suporte. Porque às vezes a pessoa está em casa e ela não tem como ligar para o terapeuta naquele momento, ela não tem como ir numa igreja, como ir num centro espírita, e ela não tem ninguém para dar o suporte para ela naquele momento, mas ela pode assistir um filme, ver um livro, que talvez tenha uma história que toque ela e faça com que ela entenda